Graças a Deus. Olá, meus amigos. Que Deus abençoe você rica e abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Que esse dia venha ser um dia abençoado para você e toda a sua querida família, tá bom? Esse é o desejo de Deus e também o meu desejo, em nome de Jesus Cristo. E eu agradeço mais uma vez, do fundo do meu coração, você que tem assistido as minhas mensagens através do Facebook, você que tem ouvido, os meus áudios através do WhatsApp, que essa palavra com certeza venha cada dia mais ajudar você naquilo que você precisa. E por falar em palavra, eu quero deixar para você mais uma palavra que o Espírito Santo ele colocou no meu coração. Vou falar para você sobre crentes atormentados. Como é possível isso? Você deve estar se perguntando. Como pode uma pessoa, mesmo estando dentro da igreja, viver atormentado por demônios, viver atormentado por espíritos malignos? Não deveria acontecer isso. Mas eu falo para você que, infelizmente, é o que mais nós vimos hoje, né? Às vezes a pessoa ela se ilude muito. Não, porque depois que eu conheci a Igreja da Graça, eu fui liberta. Depois que eu conheci a Igreja fulano de tal, a Igreja não sei de quem, eu fui liberta. A pessoa ela acaba se iludindo com isso. Igreja não vai libertar ninguém. Não é a igreja em si que liberta. E se você continuar comigo nesse vídeo e nesse áudio até o fim, você vai entender o que eu quero passar para você. Lá no livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14. 1 Samuel 16, 14. Fala de um homem chamado Saul. A gente sabe que Saul foi um rei, né, que reinou sobre Israel. E o Saul foi um rei atormentado. Mesmo sendo rei, Saul ele foi atormentado por espíritos malignos. Olha só o que a Bíblia diz. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14, diz assim: Então o Espírito do Senhor retirou-se de Saul, e um espírito maligno da parte de Deus o atormentava. O que eu quero que você entenda? E por que o Espírito Santo se retirou de Saul? Você pode voltar lá no capítulo 15 de 1 Samuel, o versículo 26, diz assim: Então disse Samuel a Saul: Não voltarei contigo, porquanto rejeitastes a palavra do Senhor. O Senhor então o rejeitou como rei de Israel. Então, está aí aquilo que eu falei para você agora no começo da mensagem. O porquê que existe muitos crentes atormentados. O porquê que existe muitas pessoas que, mesmo estando dentro da igreja, mesmo fazendo parte de uma igreja, e às vezes sendo até obreiro, pastor, não sei, né? Mesmo fazendo parte de uma igreja, é atormentado. Está aqui, 1 Samuel 15, 26. Porque a pessoa, ela tem rejeitado a palavra de Deus. O Saul, ele foi um rei que começou bem. O Espírito Santo veio sobre a vida dele, né? Deus mudou o coração dele. Só que o que aconteceu com o rei Saul? O Saul ele resolveu trilhar
o caminho da desobediência. Deus havia dado uma ordem para ele, que ele matasse todos os amalequitas, que na época eram os inimigos de Deus, né? Os amaleques eram pessoas más, pessoas que cometeram muitas crueldades. E Deus mandou com que Saul matasse todos eles. E o que o Saul fez? Ele até cumpriu o que Deus falou, mas não tudo. Ele cumpriu parcialmente. Ele não fez tudo o que o Senhor mandou. Ou seja, ele desprezou, ele rejeitou o que Deus havia falado para ele. E olha que foi a segunda vez que Saul desobedeceu, porque a primeira vez, está lá no Samuel capítulo 13, versículo 1 em diante, você pode ler, que o Saul ele já tinha desobedecido uma ordem. E Deus mais uma vez deu uma chance. O que ele fez? Novamente, ele desprezou. Deus mandou ele matar todos os amalequitas, ele simplesmente deixou vivo o rei e poupou o que era bom daquele lugar. Meu amigo, minha amiga, nunca na sua vida você deve deixar de fazer aquilo que Deus manda você fazer. Você pode observar que o Saul, ele mesmo sendo rejeitado como rei de Israel, ele ainda reinou. Só que como foi a vida de Saul depois que ele desobedeceu a Deus? Foi uma vida atormentada. Você pode observar no capítulo 16, versículo 14, a Bíblia diz que um espírito atormentava a vida dele, da parte do Senhor, ou seja, Deus permitiu. Aí você pergunta para mim, mas ministro, Deus é mau? Não, Deus não é mau, irmão. O problema de Saul é que no coração dele nunca existiu um arrependimento. Nunca. Saul nunca se arrependeu do seu erro. Então, por isso que Deus o rejeitou. Só pode haver perdão quando há arrependimento, quando a pessoa muda, né, o seu caminho, quando a pessoa deixa de fazer o que é errado, quando a pessoa abandona o erro. O Saul nunca fez isso. O Saul nunca obedeceu a Deus. Então, mesmo sendo rei de Israel, ele foi um rei atormentado. E o final dele foi um final muito triste, porque para não ser envergonhado, para não se tornar escravo dos inimigos, ele tirou sua própria vida, ele se suicidou. Agora eu pergunto para você, precisava ser desse jeito? Precisava ser dessa maneira? Não precisava. Mas, por causa da desobediência, foi o que aconteceu. E é o que eu quero que você entenda hoje, meu amigo, minha amiga. Às vezes a pessoa está passando por coisas na sua vida que ela não precisa passar. Às vezes a pessoa está dentro da igreja, faz parte de um corpo, de um ministério, faz anos que ela está na igreja, e até hoje ela manifesta com demônios, até hoje ela é uma pessoa possessa, até hoje ela vive uma pessoa atormentada, uma pessoa que não dorme à noite, uma pessoa que depende de remédio, uma pessoa que vive dependendo da oração dos outros, porque foi o que aconteceu com Saul. Depois que o Saul ele passou a desprezar a Deus, ele foi rejeitado por Deus, ele viveu dependendo do Davi, né? Para os espíritos malignos deixar ele, o Davi precisava tocar harpa. E quantas pessoas hoje vivem dependendo da oração dos outros? É errado a pessoa pedir oração? Não, não é errado. Só que tem pessoas que ela não tem vida própria com Deus. Por quê? Porque ela rejeita a palavra. O diabo vive tendo acesso na vida dela. Vive entrando e saindo na hora que ele bem entende. Por quê? Porque a pessoa, ela mesmo estando dentro da igreja, ela não toma uma atitude. Ela não deixa de fazer aquilo que é errado. Tem muitas pessoas, eu estou falando da maioria, às vezes, que às vezes está dentro da igreja, mas mesmo assim insiste em continuar fazendo
o que ela acha que está certo. Mesmo assim, estando dentro da igreja, a pessoa prefere trilhar o seu próprio caminho. Foi o que aconteceu com Saul. E o Saul viveu uma vida atormentada. E quantos cristãos estão vivendo dessa maneira? Uma vida atormentada. Vira e mexe a pessoa manifesta com o espírito imundo. Vira e mexe a pessoa nos procura pedindo oração, pedindo socorro. Aí a gente ora pela pessoa, o demônio manifesta, daqui a pouco o demônio sai, aí daqui a pouco entra de novo. Por quê? Porque a pessoa ela não obedece a Deus. Meu amigo, minha amiga, nunca cometa esse erro de rejeitar a palavra de Deus. Porque o prejuízo vai ser seu. Você pode ver que o destino de Saul foi a morte. O Saul, ele se matou, ele se suicidou. E eu falo para você que quantas pessoas hoje que eu fiquei sabendo que se suicidaram, e eu não estou dizendo só espiritualmente, não estou dizendo fisicamente. Quantos crentes que se mataram, que tiraram a sua própria vida, que acabaram cometendo o suicídio, porque foi tão oprimido pelo diabo, que acabou tomando essa atitude. Agora eu pergunto para você, será que foi o Espírito Santo quem falou para a pessoa se matar? Será que o Espírito Santo vai falar para alguém, tira a sua própria vida? Jamais. Mas por que acontece isso com muitos crentes? Porque a pessoa ela não vive uma vida com Deus. Então, se a pessoa rejeita a palavra de Deus, preste atenção, automaticamente ela está se sujeitando ao diabo. Mesmo a pessoa não querendo, porque o diabo para ele tanto faz se a pessoa acredita nele ou não. Aliás, quando a pessoa é incrédula, é mais fácil ainda para o diabo agir. E quantas pessoas são assim? Quantos cristãos, quantos crentes que eu já não fiquei sabendo que se mataram, porque viveram pressionados. O demônio atormentou tanta pessoa que se matou. Por quê? Porque não andavam com Deus. Porque não obedeciam à palavra de Deus. Porque desfaziam daquilo que Deus falava. Isso é perigoso, meu amigo, minha amiga. Isso é perigoso. Porque se você está rejeitando a palavra de Deus, você está se colocando nas mãos do diabo. Escute isso que eu estou te falando nessa manhã. O Saul foi exatamente o que aconteceu com ele. Ele desprezou o que Deus havia mandado ele fazer. Então, automaticamente, ele se colocou nas mãos de Satanás. Mesmo sendo rei de Israel, passou a viver uma vida atormentada. E muitos cristãos hoje, infelizmente, acontece isso. Mesmo estando dentro da igreja, porque a igreja não vai libertar você, meu amigo. Igreja não liberta, o que liberta é o conhecimento e a prática da palavra. Quantas pessoas que vieram de outras igrejas para a igreja da graça, que são endemoniadas, infelizmente são possessas, são atormentadas. Agora eu pergunto, será que é a igreja que ela estava, que não era boa, não funcionava? Não, claro que não. De jeito nenhum. Não é a igreja que ela estava que não funcionou, jamais. Mas é simplesmente a pessoa não ter obedecido à palavra de Deus. Se a pessoa não anda com Deus, se a pessoa despreza a palavra de Deus, ela pode viver a vida inteira de igreja em igreja. Ela pode viver em todas as igrejas que ela quiser. Mas vai continuar sendo uma pessoa atormentada. Porque o que liberta, eu repito, não é a igreja. Jesus foi bem claro quando ele disse isso. Ele não falou, conhecereis a igreja vos libertará. Não. Ele falou, conhecereis a verdade. Ou seja, a palavra. Quando ele fala conhecer, ele está querendo praticar. Ele está querendo dizer praticar. Conhecereis a palavra, a verdade, e ela vos libertará. Ou seja, somente obedecendo a Deus, somente cumprindo a palavra de Deus, é que você vai viver uma vida liberta, uma vida livre dos demônios, uma vida livre de enfermidade. Não vou dizer uma vida livre de problemas, porque Jesus nunca disse que a gente não iria ter problemas. Mas quando a pessoa obedece a palavra, ainda que ela sofra aflições,
Mas a Bíblia diz em Mateus 11, 28 e 29 em diante, que o fardo dele é suave, o fardo dele é leve. Ou seja, se você obedece a Deus, quem vai te ajudar vai ser Ele. Agora, se você desobedece, você estará lutando sozinho, como aconteceu com Saul. O Saul, ele perdeu a batalha, ele se suicidou. Por quê? Porque Deus já não estava com ele. Ele estava sozinho. Agora eu pergunto, por que Deus o abandonou? Porque Deus é mau? Não, porque ele desprezou Deus. O próprio Deus disse isso. Aqueles que me honram serão honrados, aqueles que me desprezam serão desprezados. Então, meu amigo, minha amiga, nunca despreze a palavra de Deus. Faça aquilo que Deus manda, que você vai ter sucesso. Para finalizar, para você meditar também, Provérbios capítulo 13, versículo 13. Provérbios 13, 13. Diz assim: quem despreza a palavra perecerá. Foi o que aconteceu com Saul. Aí ele continua, né? Mas quem tem os mandamentos será galardoado. Em outras palavras, o que significa galardão? Será recompensado. Então, aprenda uma coisa: você nunca perde por obedecer a Deus. Pelo contrário, você só ganha. Tá bom? Você só ganha. Se você obedece a Deus, o benefício que você tem é uma vida de sucesso. Se você desobedece, o malefício, não vou falar benefício, né? O malefício que você tem é a maldição. Agora, cabe a você escolher. Bênção e maldição está nas suas mãos. Se você obedecer, você vai ser abençoado. Se você desobedecer, você vai ser amaldiçoado. Tá bom? Que você escolha a obediência para você ter uma vida de sucesso. Esse é o desejo de Deus e o meu também. Tá bom? Que Deus abençoe você rique e abundantemente, em nome de Jesus, de qualquer lugar desse Brasil, desse mundo. Que o Espírito Santo venha sustentar você nas mãos dele e que você venha obedecê-lo com certeza. Conta sempre com a minha oração. Forte abraço. Deus abençoe. Em nome de Jesus.